Desdobramentos da 10ª fase da Operação Compliance Zero torna pública a perseguição de Daniel Vorcaro a jornalistas. Além de Malu Gaspar, o publicitário Tiago Miranda tinha como alvos Consuelo Diegues, da revista Piauí, e Renato Breia, sócio e fundador da Nord Investimentos, que, segundo as investigações da PF, teria retirado conteúdo do ar a pedido do publicitário. Nós estamos vendo aí na tela, então, o Renato, né, desse fundo aí de investimentos, dessa empresa de investimentos, que teria sido pressionado aí pela turma do Daniel Vorcaro. Quem também estava no radar de Daniel Vorcaro era o presidente executivo do Itaú. Um dossiê foi elaborado contra Milton Maluhy Filho, em uma das conversas envolvendo o ex-dono do Master e o comparsa publicitário. O diálogo não era nada amistoso. Estou precisando fazer um levantamento do Milton, está me causando muito problema. Tiago Miranda respondeu com "deixa comigo". Em outra mensagem, Miranda acerta detalhes com Vorcaro sobre as informações colhidas sobre o CEO do Itaú. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo. Vocês estão vendo aí na tela, então, a troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e também o Tiago Miranda. A doutora Kátia Magalhães, a gente tem aí esses elos, a gente tem essa investigação do Milton, a gente também tem o Renato, que é dessa Nord Investimentos, essa empresa. Inclusive, o Renato, ele disse o seguinte, hoje em seus stories ali do Instagram, que o vídeo, ele não tinha sofrido nenhum tipo de pressão para tirar esse vídeo, que na verdade ele só tinha arquivado o vídeo e não excluído o vídeo. Inclusive, ele colocou à disposição esse vídeo. Eu assisti, aí o vídeo ele diz realmente que o Banco Master não está respeitando o FGC, né, o Fundo Garantidor de Créditos e tal. E no vídeo ele recomenda, tá aí na tela para vocês, no vídeo, aquela época, o Renato recomenda que não entre aí nessa enrascada do Master. Inclusive, ele fala que na empresa dele não havia nenhum tipo de indicação, de recomendação para que os clientes colocassem o seu dinheiro ali no Banco Master, enfim, deixasse ali rendendo, porque não tinha como contar com esse fundo investidor, com esse FGC, era muito perigoso, de acordo com o Renato. É isso que ele está alegando agora nas suas redes sociais oficiais. Mas a gente está vendo, então, que, bom, a gente já tinha jornalista, Malu Gaspar, agora a gente tem outra jornalista da revista Piauí, a gente já tinha o Lauro Jardim, a gente tem o pessoal também do mercado financeiro, e tudo isso em conluio com o Tiago Miranda. Vale ressaltar, ele é ex-sócio do Léo Dias, então tem bastante passabilidade nessas páginas de fofoca. Tá aí na tela para vocês imagens do Tiago Miranda, ele que é o ex-sócio do Léo Dias, então tem bastante passabilidade aí, doutora Kátia Magalhães, nessas redes de fofoca, aquelas páginas de Instagram, de Twitter, que são bem grandes, então dá para pulverizar bastante informação e destruir a reputação de bastante gente. O Daniel Vorcaro estava muito disposto a traçar sua própria agenda de comunicação, para não dizer de propaganda, né? E essa operação foi colocada em prática a partir do momento em que o Banco Central começou a cogitar seriamente da liquidação extrajudicial do Master, diante das encrencas, diante dos problemas de solvência muito sérios do banco. E aí Daniel Vorcaro passou a ativa, né? Passou a ação, passou da cogitação à ação e contratou seus influenciadores, começou a regar essas páginas de fofoca, e os jornalistas que porventura não aceitassem ser cooptados, como foi o caso da jornalista Malu Gaspar, eram ameaçados, tinham seu sigilo bancário, seu sigilo fiscal, seu sigilo contratual com empresas contratantes, tudo isso quebrado indevidamente lá pelos hackers da turma do Vorcaro. Só tem um detalhe nisso tudo: esses fatos já eram conhecidos pela Polícia Federal, e isso consta da decisão de ontem do ministro André Mendonça. Esses fatos já eram bem conhecidos pela PF e vieram a público há uma semana atrás. Na sexta passada a gente comentou muito aqui no jornal sobre todas essas ameaças covardes, até chantagens contra a jornalista Malu Gaspar. E fica a minha pergunta aqui,
retórica, né? Claro. Minha pergunta como operadora do direito à PF. PF, por que esperar 9 dias desde a eclosão do escândalo, com essas reportagens todas que saíram entre 30 de junho e 1º de julho, semana passada, e a operação de ontem? Em PF, por que tanto tempo? Por que tantos dias? A gente sabe, nós operadores do direito, nós sabemos que 8, 9 dias é muito tempo para bandidos meliantes adulterarem, mexerem, ocultarem provas, coagirem testemunhas. Então, o resultado dessa operação de ontem pode sim e deve ter ficado muito aquém do esperado. E aí a gente se pergunta, a PF perdeu o time? E por que a PF desencadeou essa operação só contra Tiago Miranda? Eu não estou dizendo que a conduta de Tiago Miranda não fosse grave o bastante para desencadear uma operação, mas eu quero lembrar que na mesma época em que vieram a público, na semana passada, esse escândalo da chantagem, das ameaças contra Malu Gaspar, das ameaças contra lá o CEO do Itaú, na mesma época veio a público o print da comunicação entre Vorcaro e Viviane Bart de Moraes. Por que a senhora Viviane não é atingida, não foi afetada até hoje? Por que esse pessoal todo, Viviane, seu esposo Togado, por que eles não são sequer investigados? Isso está com uma cara de cortina de fumaça. Perda de timing foi com certeza, mas além da perda de timing, pode ter sido uma cortina de fumaça para a gente parar ou pelo menos suspender um pouquinho as discussões sobre o contrato milionário entre a doutora e o dono do banco. Berenice Leite, também quero te ouvir. É interessante essas questões aqui que foram levantadas pela doutora Kátia Magalhães, porque entre as acusações ali que a Polícia Federal faz ao Tiago Miranda, né, tem uma que é bastante interessante, que é a seguinte, embaraço à investigação de organização criminosa e também como, outros delitos como possíveis violações de dados e dispositivos informáticos. Então, outra pergunta que surge é por que não foi ainda colocado em prisão preventiva, tendo em vista que a investigação já parte do pressuposto que ele está bagunçando ali o jogo, atrapalhando as investigações. Pois é, no juridiquês eles chamam isso de obstrução de justiça, né? Eu também sou da mesma opinião, ainda ontem a gente estava comentando sobre isso. E olha, como bem trouxe aqui a doutora Kátia, né? Ontem, quando nós tivemos acesso à quebra do sigilo da decisão do ministro André Mendonça, que autorizou essa operação de busca e apreensão, nós já questionamos, inclusive, por que não veio junto com esse mandado de prisão contra o Tiago Miranda, até porque tudo caracteriza que sim, ele não só invadiu o sistema de celulares de pessoas para obter informações, para chantagem, enfim, tudo que vocês imaginarem, como também estava ali diretamente ligado ao Daniel Vorcaro no recebimento de valores, fazia parte da tal turma, né, do grupo do WhatsApp. E assim, esse tempo é precioso. A gente teve o exemplo do primo do Vorcaro, né? Vocês devem se recordar que na primeira operação ele conseguiu fugir a tempo, quer dizer, avisaram ele fugiu num carrinho de golfe lá em Trancoso, deixou roupa, laptop, tudo para trás. E agora eles estão esperando o quê? Estão dando oportunidade para que esse cidadão fuja também, porque recursos financeiros é o que não faltam. Ele recebia muito bem, né, nesse trabalho com o Banco Master. E a gente percebe realmente a blindagem, né? Principalmente quando se tratam de pessoas da mais alta corte, que têm o nome ali citado nessas conversas com o banqueiro, e pessoas muito próximas, né? A exemplo desse contrato de 129 milhões de reais, surreal, né? Que ultrapassa aí qualquer valor que seja captado, né? Não existe um valor como esse, supera 3 vezes mais. Os próprios juristas afirmam que não existe, né? Mesmo que seja um trabalho de compliance envolvendo outros escritórios, esse valor é surreal. Então, Geise, queria só chamar atenção também na decisão de ontem, isso ainda não foi comentado, mas que o Daniel Vorcaro, ele tinha uma preocupação também naquele quesito de avaliação, de como o Banco Master era avaliado para quem baixava o aplicativo do banco, ele também manipulava isso,
né, em conversas foi extraído que ele reclamou ali, olha, nós só estamos com 3 estrelinhas e tal, e aí parece que passou cerca de uma semana, essa avaliação do Master melhorou, quer dizer, eles manipulavam, não é só contorno de máfia, é contornos também de estelionatário, né, estelionatário que faz isso, que passa uma imagem de que é algo bom para poder enganar as pessoas, e o Banco Master fez isso, vendeu ilusão, essa questão do FGC, quem investia no Master tinha a ilusão de que ia receber juros altíssimos, né, 114%, e acabaram ficando no prejuízo. E o Vorcaro está mais do que... tá mais do que na cara, né? Visível que ele é uma pessoa vaidosa e muito preocupado com a sua imagem, a imagem do banco, justamente por isso, porque sempre buscou proximidade com pessoas importantes para chegar aonde ele queria. Talvez hoje ele não esteja no lugar onde ele quer, né, Geice?